Senhor presidente, senhores vereadores, neste último fim de semana, emendado com greve e feriado, enquanto a sociedade brasileira se manifestava, o universo paralelo dos animais e todos que os defendem passava por situações dramáticas. No último dia 14 de abril, foram retirados 2 animais e uma farra do boi em Governador Celso Ramos. Isso tudo que eu vou falar foi veiculado pela mídia, mas de certa forma ficou abafado pelos acontecimentos humanos. Numa decisão inédita na Justiça catarinense, foi concedida uma liminar que suspendeu o abate imediato dos animais pelo SIDASC, como é procedimento padrão em casos da farra do boi. A Comissão de Defesa dos Animais da Ordem dos Advogados do Brasil, de São José, que dá suporte a essa militância, ficou como fiel depositária. Porém, na última quarta-feira, numa decisão muito acertada, o juiz Welton Rubinich, da 2ª Vara de São José, após ter ouvido as organizações, determinou que os animais fossem submetidos a exame antes do abate sumário. Se estivessem sadios, iriam direto para um santuário, onde teriam, então, direito à vida. Apesar de terem ferimentos por todo o corpo, muito feridos e machucados, em consequência do sadismo praticado na farra, eles tinham, aparentemente, condições de saúde, e eles tinham o furo na orelha, que demonstra que eles tinham o brinco do SIDASC, que é retirado para que não deixe pistas que levem aos criminosos. E tem mais também. Num requinte de sadismo, os farristas eles escolhem os animais mais fortes, que são aqueles que têm capacidade de resistir mais tempo à tortura. Mas o SIDASC, inconformado de perder o controle do seu procedimento padrão, conseguiu, na calada da noite, durante a madrugada, uma decisão do mérito em agravo com um desembargador de plantão, concedendo, então, decidindo, aliás, que os animais fossem abatidos imediatamente, sem ouvir as partes envolvidas, sem ouvir a OAB, que era a fiel depositária, e nem todas as organizações envolvidas, inclusive a ACAPRA, que é uma organização que tem 35 anos no estado de Santa Catarina. Os animais foram mortos em nome da pecuária de Santa Catarina, uma indústria monstruosa que causa danos ambientais sem precedentes ao planeta, causa o genocídio de populações indígenas e ainda utiliza o trabalho escravo. Essa indústria não é motivo de orgulho, e sim de vergonha. O governador Raimundo Colombo, em 2010, na sua primeira candidatura, assinou um documento com inúmeras organizações de defesa dos animais, inclusive eu estava lá representando a minha, com 2 compromissos básicos. O primeiro, de combater a farra do boi e construir centro de controles de zoonoses por todo o estado de Santa Catarina. Não preciso dizer que não fez nem uma coisa nem outra. Hoje o estado deve milhões de multa por ele ter descumprido o compromisso de combater a farra do boi. Nessa ocasião, eu me lembro que ele fotografou conosco, todo sorridente, publicou e não fez nada. Político sem palavra. Eu quero deixar aqui dessa tribuna, em meu nome e em nome do coletivo Brasil contra a farra do boi, nosso repúdio à atitude do SIDASC e ao governador Raimundo Colombo, que, como resposta a essa comoção que ele sabe que haveria, correu e postou nas redes sociais uma propaganda dizendo que a indústria da carne de Santa Catarina vai maravilhosamente bem.
uma atitude que pode ser considerada até de deboche. O que o governador não sabe é que, em uma democracia, nem todos consideram os animais apenas carne, nem todos vivem de churrasco e nem todos têm apenas o econômico como valor maior da vida. O coletivo Brasil contra a Farra do Boi, mais que nunca, se fortaleceu e está recebendo adesões de todo o Brasil e vai continuar na luta contra a monetarização da vida animal. E eu quero deixar aqui também da tribuna o agradecimento às advogadas Bárbara Hartmann Cardoso e Renata Fortes, que foram incansáveis em todo esse processo que tomou todo fim de semana, feriado. 30 segundos a Vossa Excelência. Não, terminei. Obrigada.